Queridos irmãos, como eu estava combinando, falando agora há pouco com vocês, sobre Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 6, na sequência, em conclusão ao verso 6, onde trata sobre a mulher que fugiu para o deserto, onde Deus havia lhe preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Você sabe que esse período de 1260 dias são 3 anos e meio. A grande tribulação se dará por 7 anos, 3 anos e meio de paz, alegria, só confete e conforto, entre aspas, mas os outros 3 anos e meio será de muita tribulação. Você pode compará-lo com os 42 meses de Apocalipse 11, verso 2. Então, esse tempo, metade de um tempo e 2 tempos, né? Um tempo, um ano, 2 tempos mais 2 anos e metade de um tempo, meio ano, são 3 anos e meio. Daniel fala sobre isso, sobre esse período que na 70ª semana de anos, a última semana de anos, que é o período onde Deus está tratando com Israel, não mais com a igreja, não mais com os gentios. Muito bem. Sequência, hein? Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Peleja no céu. O arcanjo Miguel, o grande príncipe regente celestial, aquele que vai participar no toque da última trombeta de Tessalonicenses. A trombeta soará e a voz do alarido e a voz do arcanjo. Miguel é conhecido como o único arcanjo da Bíblia Sagrada, apesar do livro apócrifo de Enoque tratar de outros arcanjos e outras literaturas, mas a Bíblia só chama Miguel de arcanjo. E aqui está ele, né? Que significa quem é como Deus. Então ele tem essa autonomia, ele tem essa força, essa autoridade de pelejar contra Satanás, o dragão, né? E seus anjos, que o dragão, Satanás, tem também os seus demônios, os seus anjos, os anjos que lhe acompanham. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Por que no céu? Ele estaria com acesso ao céu? Você sabe que a Bíblia ela não detalha isso aí, mas existem, segundo os mais experts, aí existem pelo menos 4 céus. Então, é esse céu do qual aqui está sendo referido, um céu de batalha espiritual. Lembra-se que Satanás se apresentou diante de Deus lá no livro de Jó? Então, é perfeitamente compreensível também que houve esse lugar que foi também dali, foi destronado definitivamente. E foram expulsos o dragão, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, assim foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Agora foi expulso, né? A voz proclamando acabou definitivamente. A batalha eterna já então agora chega ao seu limite, o seu ápice e o seu limite. E Deus proclama através de um brado de grande voz, proclama então a derrocada definitiva de Satanás sendo precipitado à terra. E naquele momento ali, por certo, a finalização desse período dos 3 anos e meio aí da grande tribulação. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Alguém entende que a igreja passará pela grande tribulação. Eu defendo, como a maioria também, corrente majoritária pentecostal e também de outras linhas protestantes, a igreja não passará pela grande tribulação. Pode ficar tranquilo. A igreja passará por uma expectação, passará por
uma espécie de provação ali dentro do período que antecede a grande tribulação. Mas a igreja, no período de 7 anos da grande tribulação, ela estará nas bodas do Cordeiro. Isso a Bíblia revela de forma incontestável. E não há como nós entendermos que a igreja passaria pela grande tribulação, pois que se a igreja passasse pela grande tribulação, logo então nós não estaríamos aqui prevendo, como cremos, o arrebatamento da igreja. Então, nós que cremos que haverá um arrebatamento secreto dos discípulos de Jesus, que estão lhe aguardando nesse primeiro momento para um chamado secreto, para estar com ele por um período de 7 anos lá no céu, conhecido como bodas do Cordeiro, e aqui na terra, justamente o período de 42 meses, 1260 dias, é o período em que Deus trata então, numa nova dispensação, para quem é dispensacionalista, numa tese e num conhecimento, num reconhecimento de que aqui Deus está tratando então com o período chamado o período de Israel. Volta a tratar com Israel na 70ª semana de anos, que Daniel também fala sobre isso, também viu. E também João aqui. Então, estes que ficaram aqui, que venceram por causa do sangue do Cordeiro, é o remanescente de Israel, bem como aqueles que ficaram aqui, que não foram arrebatados. Qual, então, é o mérito do arrebatamento? Permanecer fiel, permanecer servindo a Deus, e o Senhor escolherá dentre os escolhidos, dentre os seus filhos, redundante, dentre os escolhidos, para que estejam com ele nas bodas do Cordeiro. E aqui na terra, aqueles que ficaram vão vencer, se permanecerem, então, crendo de que o Senhor Jesus permanece com a promessa de salvá-los, mas darão por certo, como diz aqui, as suas vidas. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta, período final da grande tribulação. As nações, a maioria delas embravecidas e totalmente prontas a ir caminho a Israel para a grande batalha do Armagedon, prevista lá à frente, lá em Apocalipse, capítulo 16, a partir do capítulo de número 15, 16. Lá atrás nós ouvimos falar das 7 trombetas, dos 7 selos. Aqui, os 7 flagelos que acontecerão justamente no período final, aqui que eu digo capítulo 16 de Apocalipse. Então, ele desce com grande fúria, ele desce com grande ira. E o que é que vai acontecer? Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão. Perseguiu a mulher. Logo, a mulher, ela não seria aquela igreja apóstata e nem uma nação, seria propriamente uma nação qualquer, seria propriamente Israel, conforme já dissemos aqui, E nem entendo que não é a igreja, como alguns também entendem, Os santos, a igreja de Jesus. Não, aqui o período, no nosso entendimento, é Israel, Ou foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Aqui, conforme já conversamos agora há pouco sobre um tempo, metade de um tempo, 2 tempos, aqui a referência a 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio, o último período da grande tribulação, no total de 7 anos. Volto a dizer, o anticristo por 3 anos e meio é paz, é alegria, é tudo de bom, ele está resolvendo os problemas do mundo, paz e segurança. Porém, na segunda metade da semana de anos, vem repentina destruição, como aquela que estava para dar à luz. Então, vem o momento em que a igreja ela estará arrebatada nos céus com o Senhor e na terra a expectação das coisas e dos acontecimentos que ali se darão. A mulher é levada para o deserto e ela vai para como se tivesse na simbologia 2 asas, Na mitologia grega tem uma história para o nascimento de Apolo, que a deusa, quando ela foi perseguida por um grande Leviatã, ela foi perseguida por um dragão. É uma história similar à história de Jesus, e disse que Zeus preparou um lugar para ela
numa ilha, né, em Poseidon, para que ela pudesse dar à luz ao filho, né, do qual ele era o pai, e que ali estava Apolo, e ele nasceu porque fora escondido lá naquela ilha. Aqui é a palavra de Deus, não é nenhuma mitologia. E aqui está dizendo que ela foi protegida com essas duas asas da grande águia. O símbolo de Deus, o símbolo do poderio de Deus, as asas de águias, né, de voar e não ser tocada pelo seu arqui-inimigo. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Rio, força de exércitos, força de multidões de pessoas que irão em busca, né, do povo do qual a mulher pertence, em busca do povo de Israel. Então aqui há uma sequência de acontecimentos em que essa mulher padece porque ela representa Israel. Israel na última semana, findando esse último período da grande tribulação, Israel será caçado pelo mundo, onde as nações estarão cada vez mais embravecidas, cada vez mais querendo a exterminação de Israel. Isso já aconteceu no passado por várias vezes, isso já aconteceu em outros períodos, e haverá de haver o período do qual nós conhecemos como a grande batalha de Jezreel, a batalha do Armagedon, onde o sangue baterá no freio dos cavalos. E aqui nada mais é do que este acontecimento de que a mulher será perseguida e a terra, porém, a socorreu, né? A terra vai lhe socorrer. Lá como aconteceu com Moisés, quando a terra engoliu aqueles que se levantaram contra aquele homem de Deus, aqui também a terra, simbolicamente falando, haverá uma proteção para Israel, né? Por certo, Deus proverá o livramento mais uma vez para Israel. E enquanto isso, a água, né, o rio, simbolizando aqui que o dragão expeliu da sua boca, né, para que pudesse cobrir Israel, destruir Israel. Agora está tendo vamos na direção tradicional, da qual conhecemos que aqui é o anticristo, juntamente com Satanás, que estará reinando para tomar e destruir Israel de uma vez por todas e o seu povo. Irou-se o dragão, para encerrar, contra a mulher, e foi pelejar com os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Aqui abre-se então o leque para revelar as duas bestas do capítulo 13, o falso profeta e o anticristo, a besta. O que for aqui pregado seja para louvor do teu nome. Pai, cura as feridas, cura, Senhor, as enfermidades, sara a nossa nação, sara, Senhor, as feridas da alma, cura, Senhor, a nossa nação, o nosso povo, os teus servos por todo o mundo, pelo Brasil, pela Bahia e aqui, Senhor, agora eu profetizo a vitória da tua igreja neste lugar, em nome de Jesus, e sejam todos abençoados, Pai, por tua palavra, pelo teu poder e pelo teu sangue que nos remiu. Obrigado, Senhor, mais uma vez te agradeço por este encontro com a tua igreja e com os teus filhos que estão tomando conhecimento desta palavra através da internet, através aqui do YouTube e do Facebook. Deus, Pai, seja conosco, mais uma vez lhe peço em tudo, em nome de Jesus.